feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Mais um fato relevante da semana, esse, pelo menos na minha opinião, o grande destaque. No dia 21 de julho, o Tordesilhas EI, que é o TORD 11, administrado pela Vortex e gerido pela R Capital, fundo que tem 100.645 cotistas. Fato relevante é aparentemente simplesinho, mas é tanta dúvida que surge a partir daí, que por isso que eu destaco. Fato relevante está em preto, de forma a cumprir com o artigo 10, parágrafo único da Lei 866803. Vamos fazer uma pausa aqui, eu coloco em azul o texto da lei, tá? O que é que está ali? Qual que é esse parágrafo único do artigo 10? O fundo deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros aferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral, encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Voltando então ao fato relevante. De forma a cumprir este artigo aí que a gente acabou de ver, haverá complemento positivo a ser distribuído no valor de 0,0665 por cota, que serão pagos aos titulares da cota na data com direito a provento de 7 de julho de 2022, a ser creditado no dia 26 de julho de 2022. Bom, o fundo, o que aconteceu? O fundo distribuiu menos do que 95%. É isso, né? De forma a cumprir a lei que diz que tem que distribuir 95% no semestre, haverá um complemento positivo a ser distribuído no valor de 0,0665. Bom, parece simples. O que levou a isso? Erramos a conta, a contabilização diferente, sei lá, tem tanta coisa dentro do fundo, tem CRIs, tem fundos imobiliários, tem SPS, talvez um balanço de uma SPE tenha vindo diferente, talvez um desacordo, no bom sentido, tá? Mas entre administrador e gestor, o gestor achava que era um valor que tinha contabilizado, o administrador contabiliza de outra forma um CRI, uma SPS, seja lá o que for, enfim. O porquê, não sei. Aliás, mandei mensagem para o pessoal da R Capital, não tive resposta. O motivo não sei. Fato é, distribuíram menos do que 95%. E isso significa, nesse caso específico de um fundo imobiliário, que descumpriram uma lei. Então, duas coisas que a gente gostaria de entender. O motivo, o que aconteceu para não ter distribuído tudo na data exata, né? Anunciado lá no fechamento do semestre, e se isso for entendido como um descumprimento desse artigo 10, parágrafo único da lei, quais são as implicações disso para o fundo e para o cotista? Muito mais dúvidas do que respostas nesse caso. Por exemplo, primeira, considerando que a distribuição, deixa eu confirmar isso que eu ia falar, quando que foi distribuído efetivamente o dividendo? Já foi pago, né? Já foi pago. Então, vou considerar que, como já anunciou, já pagou, de fato, descumpriu. Mas você pode ter opinião diferente. Estamos no mesmo mês ainda, no mês de julho, e já corrigiram, já anunciaram o complemento e vão pagar dentro do mesmo mês, então nem desenquadra, né, o cumprimento da lei. Eu não sei, eu estou falando aqui que hoje, nesse caso, muito mais dúvidas do que respostas. Mas, então, a primeira dúvida, desenquadrou ou não desenquadrou? Descumpriu a lei 8668 ou não descumpriu a lei 8668? Eu vou para a hipótese que tenha descumprido, tá? No fechamento do semestre, anunciaram e pagaram dividendo, e no final, quando bate as contas, dá menos do que 95% do lucro caixa. Se descumpriu, qual o efeito disso? Desenquadra o fundo como um fundo e vira uma empresa? E com isso teria que pagar todos os tributos de uma empresa? Não é isso que está expressamente dito na Lei 8668, tá? O que diz lá que desenquadra o fundo é aquela questão de um cotista que tenha mais do que 25% das cotas e coisa assim,
mas há quem entenda, eu sempre falei isso nas minhas aulas, que isso também é condição para o fundo ser um fundo, e que se não distribuir, passa a ser tributado como uma empresa. Só um minuto. Então, se descumpriu, quais os efeitos disso? Descumpriu, mas o valor foi pequeno, foi identificado, foi corrigido. Precisa ter consequências jurídicas, do ponto de vista da Receita? Havia uma clara intenção de burlar a Receita, de ter um proveito tributário, uma coisa assim? Tá claro que não. Tá claro que não. Tanto que, uma vez identificado, foram lá, soltaram o fato relevante, já avisando da solução. Ó, faltou distribuir 0,06, está sendo distribuído. Uma coisa interessante aqui, é uma data retroativa, mas é a mesma data de quem tinha direito a receber o rendimento que veio a menor. Então, isso eu achei uma solução interessante de ser dada. Mas a coisa simples. Faltou 0,0665. Parece simples, mas a questão é, no fechamento não distribuiu 95%. Então, há um descumprimento da Lei 8668. Se você entende, assim como eu entendi, tá, a minha interpretação, que a lei foi descumprida, então o segundo passo é entendermos quais as consequências disso. O que tem que ser feito para reparar? O que foi feito já é o suficiente para reparar? Ou gera algum outro ônus para o fundo, para o administrador, para o cotista? E aí que eu não sei, tá? Realmente não sei. Dúvidas, muito mais do que qualquer coisa que eu possa afirmar. Por isso seria importante ouvir gestora, ouvir administradora, espaço sempre aberto, mas não tive resposta, certo? Vamos ver o que vai caminhar disso, quais serão os próximos passos, e se a gente tem uma palavra, um outro fato relevante, uma explicação a mais no relatório gerencial, uma entrevista dada para os veículos de imprensa, alguma coisa assim, certo? Mas é muito, muito importante que a gente pense, discuta e pergunte para administrador e gestora quais são as consequências disso para o fundo. É um precedente importante que a gente tem que saber. Se desenquadrou, como que reenquadra e tudo mais, tá? Então, parece simples o fato relevante, mas tem perguntas importantes que têm que ser respondidas aí, entendidas e respondidas. Enquanto eu estou falando aqui, está chegando o meu xará Losnak. Chegou, não deve nem estar sabendo a hora que chegou, azar dele, chegou no olho do furacão, chegou na parte das perguntas que não tem resposta. Grande Neto. Bom? Bem, boa tarde. Boa tarde. Provavelmente caiu de paraquedas, você não tem ideia de que parte eu estou aqui do fato relevante? Não, ainda não. Eu estou no fato relevante do TOR de 11, que descumpriu a Lei 8668, pelo menos na minha opinião. Não sei se você concorda, primeiro, e caso concorde que ele descumpriu a Lei 8668, ou seja, distribuiu menos do que 95%, qual a implicação disso para o fundo e para os cotistas? Perde isenção tributária, né? Mas acho que como fala, né? Assim, acho que até sair da demonstração financeira a gente não tem, né, a noção real, né, de quanto lucro ele teve, né, para poder ser distribuído, né? Esse que acho que é um grande desafio também de ver as coisas no curto prazo, não é assim? Eu concordo com você. Então, o legal é que... Legal, quero dizer assim, fundo imobiliário e a transparência que a gente sempre fala dessa indústria. Um errinho que pode ter sido besta, um motivo besta, eu até brinquei aqui, o estagiário errou a conta e dessa vez não sou eu o estagiário e tal. Pode ter sido até uma coisinha besta, mas que tem implicações muito grandes e que não dá para não contar para ninguém. Tem que soltar um fato relevante. Então isso aqui é muito legal do mercado de fundos imobiliários. Mas aí o fato relevante ele veio bem enxuto, entendo, sou advogado, entendo essa cabeça, não vamos levantar toda essa lebre, não vamos falar... o que a gente não tem como responder também, tudo mais, mas temos que buscar essas respostas, certo? Se desenquadrou o fundo, se é que desenquadra do ponto de vista tributário, tem grandes implicações.
E aí, se desenquadrou, como reenquadra? Não está escrito em lugar nenhum da lei como e quando reenquadra. Então, essas coisas precisam ser esclarecidas, né? Assim, eu trabalhei bastante com fundos ali, tipo, lá no Safra a gente tinha só, assim, quase 1.000 fundos, né? E, assim, a gente tinha 2 tipos de desenquadramento, né, Arthur? O passivo, né? Que, sei lá, né, uma posição fica grande demais ali, né? E isso ultrapassa os 10%, né? Aí o regulador ali, né, te dá um tempo para ajustar, né? E tem o ativo, né, que você comprou, vamos dizer assim, né, sei lá, né, ação da Petrobras num fundo imobiliário, que não pode, né? Então, aí realmente a punição, né, assim, a exigência do regulador era maior, né? Mas, assim, o meu entendimento é que depois que você, entre aspas, né, corrigiu o erro, né, satisfez as demandas do regulador, você volta para o que era antes, tá? Então, assim, é um blip, né? Assim, se você falar para o regulador, olha, eu não quero mais, nunca mais, sei lá, distribuir rendimentos, aí fala, tá bom, então você não quer mais, nunca mais vai ter isenção, tá? Então, acho que a minha interpretação, assim, que o regulador, ele tá lá aí para corrigir, tá? E, assim, você desviou da rota, como você falou, né? Voltando para a rota, você continua isento, tá? Sim. Essa é a minha vivência ali, né? Como que chama? Vendo algumas bombas explodirem ali em alguns lugares, né? Isso com relacionamento com a CVM, né? Se a implicação disso for tributária, esse relacionamento é com a Receita. Sim. Né? Mas eu concordo, eu já tinha falado isso um pouco antes de você chegar. É evidente, de qualquer maneira, que não houve nenhuma intenção de tirar proveito disso. Vou burlar a regra e vou tirar um proveito tributário, vou ganhar mais do que os outros. Tá claro que não. Foi prontamente percebido, foi prontamente reparado. Então, o que se espera é que, se tiver, né, que ensejar alguma coisa com a Receita, que eles também percebam que, olha, desenquadrou, reenquadrou, um probleminha, não dá para virar um problema gigante por causa de uma coisa minúscula que já foi resolvida. Mas é importante, na minha opinião, que administrador e gestor se pronunciem. É que normalmente, né, Arthur, assim, obviamente tem que... Porque, assim, se você recebe, entre aspas, o dinheiro todo mês ali, né, sei lá, no dia 10, no dia 15, você tem alguns dias de gordura para fazer a conta ali, né, e distribuir pro cotista, né? Mas se você recebe, sei lá, um dinheiro gigante ali nos últimos dias do mês, né, sei lá, ou você recebe, sei lá, no dia 30, era para receber dia 1 de julho, né, vamos dar esse exemplo assim, né? Aí você, obviamente, se perde um pouco, né? Então, assim, acho que às vezes tem esse probleminha ali do calendário, né? Mas superando o problema do calendário, assim, você deveria distribuir normal, né? Então, acho que, mas para minha visão, acho que foi mais isso também, né? Ele deveria ter recebido alguma coisa grande no final do mês, era para receber no mês posterior ali, ele acabou se confundindo, falou assim, putz, né? Recebi antes, tem que distribuir pela lei, né? Sim, alguém pode ter atrasado, tudo isso. E ainda bem que foi em junho, conversando com pessoas do mercado, alguém me chamou a atenção para isso. Ainda bem que foi agora em junho, porque se fosse em dezembro, ainda ia gerar dúvida sobre o informe de rendimentos, né? Sim. Se isso foi distribuído em dezembro ou não foi, coisa assim. Mas aí é complicado demais, algo que não aconteceu. Vamos focar no fato aqui, aconteceu em junho. Vamos esperar que não tenha nenhuma consequência tributária ou qualquer outra consequência em relação ao que aconteceu, prontamente resolvido, mas é um caso bastante curioso, né? Sim. Não é comum de ver isso, né? O fundo errar na conta e distribuir menos do que os 95. Porque, assim, na dúvida, você tem caixa e pode distribui mais, resolve o problema. Sabe quando você arredonda para cima um DARF para não ter dor de cabeça? Que eu acho que nesse caso também, como tem muito desembolso também, aí às vezes tinha despesa caixa também, então tem que ver realmente, que aí não é um fundo entre aspas padrão, né? Mas eu concordo com você, assim, tipo, ele vai ter que se justificar muito bem na próxima oportunidade que tiver falar com os cotistas, né? Que no relatório gerencial, né? Bom, precisamos saber, acho que poderia ter sido evitado, talvez, com uma distribuição maior, depois corrigem, enfim. Mas precisamos saber o que aconteceu e precisamos entender se tem consequências. Vamos andar para o próximo aqui. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal